O clima de polarização social, com manifestações de ódio e intolerância, tomou conta do Brasil. Na política ou no futebol, tudo é motivo para agressões e ofensas. O que está acontecendo com as pessoas? Por que a raiva ficou generalizada e discordar se tornou ofensa? Para conversar sobre esse e outros assuntos, recebemos em nosso programa o psiquiatra Wolf Singal, membro da Associação Paulista de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Wolf? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui de novo com vocês, observatório, poder compartilhar aí com os amigos algumas dessas opiniões aí do que roda nesse país. Né? Wolf, a gente está tendo uma polarização social intensa, com ofensas, agressões, intolerância. Essas atitudes, elas já não são mais normais? Porque é normal o ser humano ser agressivo, mas me parece que hoje a coisa se intensificou de uma maneira muito grande. Sim. Esse tipo de contexto, isso faz parte da psicologia de massa, onde o indivíduo, quando ele não tem muitos recursos para se defender, ele acaba se diluindo numa massa e ele acaba saindo na foto como um sujeito violento. Né? Muitas dessas pessoas, quando você conversa individualmente, são pessoas razoáveis, são pessoas até consistentes. Né? Esse tipo de situação que a gente presencia, isso é só uma exacerbação do que é da natureza humana. Né? Quanto mais o ser humano, ou o grupo, o agrupamento, ele se sinta impotente, desprotegido e principalmente sem a representatividade, ele vai mais para o instintivo, ele vai para o ato, ele é mais impulsivo, ele quer mais aquela satisfação mais imediata e pouco reflete. Então, acaba ficando muito difícil você conversar, se você for corintiano e o outro for palmeirense, né, você admitir que naquele jogo o Palmeiras jogou melhor. Né? Da mesma maneira, nessa polarização da política, é quase que impossível, no calor da briga, da discussão, você sentar e conversar e ver que talvez o outro lado possa ter as suas razões e vamos chegar a um comum acordo, ou mesmo que isso não aconteça, pelo menos a um bom senso, a uma coerência. Né? E essa manifestação vinha a ser o quê? Um ódio de classe? Essa colocação como ódio de classe é uma tentativa de dar uma organizada nisso, mas é só uma roupagem. Você vê que em outras circunstâncias em que grupos se sintam tão desamparados, isso também acontece. Então, o comportamento, ele não é exclusivo de uma luta de classes. Quando você justifica isso, logicamente, pela luta de classes, isso, ao invés de dar um material para o sujeito pensar mais, não, ele usa isso para ser mais impulsivo, mais violento, entrar numa das formas de violência urbana. Isso não leva a mudança de opinião, leva a medo. O que você está dizendo é que falta a informação, reflexão a respeito do momento atual? Sim. Você vê que as pessoas, elas, de uma maneira geral, como o mundo é muita informação, é uma quantidade avassaladora, né? As pessoas, elas nem sempre têm tempo ou se interessam, para falar a verdade, em transformar essa informação num conhecimento. Quer dizer, pensar, analisar, criar uma opinião, comparar, criticar, duvidar de si mesmo. Não. É o que veio mais recente. Então, cria-se estereótipos, né? Se você perguntar com mais detalhes, com mais aprofundamento, por que você tem aquela opinião, o pessoal vai até a segunda ou terceira resposta, depois vai começar a repetir a primeira. Esse ambiente é passageiro ou veio para ficar? Depende assim, eu acredito que do ponto de vista social, nós teríamos que passar por isso em algum momento. Né? É muito doloroso, mas em algum momento nós teríamos que passar por essa possibilidade não vou dizer de um fim de ciclo, mas que pelo menos nós experimentássemos o que é ir além daquela tradicional impunidade, aquela ética indolora, aquela coisa maluca que faz quem pense, quem olhe,
fique assustado com a frieza, a incoerência do que você ouve. Pelo que você está falando, existem muitos sociopatas na política. Como a população pode perceber isso, né? Desta moral dupla? Por exemplo, aquela votação na Câmara Federal que combinou com o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lá você via pessoas falando uma coisa, 2 minutos falavam outra, pela família, depois pela amante, pela honestidade, de 24 horas depois o marido é preso. Enfim, esses sociopatas, eles poderão ser identificados nesse ambiente, mas a população pode, em algum momento, ter clareza disso, para, então, inclusive, melhorar o processo democrático. Claro, né? claro. Né? Sempre passa por um amadurecimento, tanto emocional quanto intelectual. Não é? Quer dizer, é não ir atrás daquilo que eu quero ouvir e daquilo que eu preciso ouvir. Não é? Então, quando você vê, por exemplo, aquele movimento todo, você vê que existe uma homogeneização, todo mundo igual. Você vê que não há uma personalidade, uma individualidade. Foi um movimento em grupo e, como eu já falei, dissociado do olhar de quem estava vendo. Aquilo parecia mais um jogo de futebol, em que quem ganha, quem não ganha, e aquele monte de papagaio de pirata ao redor do microfone, né? Quer dizer, aquelas 3 horas em pé de glória, né? Do que uma coisa sintonizada com uma dor, uma angústia, uma necessidade profunda da população, da nação. E isso gera uma angústia danada. Será que aqueles que eram a favor do impedimento da presidente perceberam isso? Olha, possível se perceber isso? Se você talvez conversar com alguns deles em off, pode ser que eles até façam uma autocrítica. Mas, assim, como existe uma lei maior de sobrevivência no cargo, e na política e com todas as benesses, eles se diluem. Por isso que eu falei no início. O cara perde aquela capacidade de ser a voz, né? Que, aliás, precisa ser um tipo mais... aguentar mais o tranco da própria opinião, né? E fica naquela coisa comum. Eu nem sabia que tinha tanto filho e primo tão honesto, né? Quer dizer, quando o cara começa a falar muito que é honesto e todo mundo é honesto, eu até desconfio, né? Não precisa falar, né? Mas esse é o clima político, é a Câmara que a gente tem, né? Com certeza tem gente muito séria ali, né? Mas o produto final fica essa coisa em massa, essa coisa que tira da identidade, inclusive tira um pouco da legitimidade, da seriedade da coisa, né? Bom, o cara está falando porque ele é consistente e porque ele está indo para o lado que vai ficar no poder, né? Isso para quem eventualmente se incomoda com a coerência. Para a população, bom... esse time vai ganhar, então é isso aí, vamos botar fogo no circo. Então o cara fica mais reparando se a Dilma está chorando ou não está chorando, se de repente tem ou não tem consistência. Que a história não é generosa com os viras-casacas, né? Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso entrevistado de hoje é o psiquiatra Wolf Singal. Wolf, eu vejo aqui que você teve uma parte... trabalhou no Juqueri. Isso foi nos anos... década de 80. Na década de 80. Eu me lembro que também na década de 80 do século passado, mais ou menos, a Itália teve uma postura interessante lá. Eles abriram os manicômios, né? Sim. E no Brasil não teve grande repercussão isso. Eu não vi discutir a respeito desse assunto, mas era uma coisa importante. Na verdade, essa abertura dos manicômios foi uma outra abordagem para se tratar o doente mental, não é isso? Como todo movimento embasado numa postura filosófica, numa consistência, tinha e tem o seu valor. Agora, quando ele entra, esse movimento,
que aqui no Brasil tem ainda esse movimento de reforma psiquiátrica do deputado, acho que Salgado, né? Que, questionando o modelo clássico da psiquiatria, propunha todo um trabalho social e psicológico que atendesse a essa população. Né? Era laboterapia, Sim. remédio só quando necessário e o fim do tratamento de choque, é isso? Sim. Quer dizer, isso muito ancorado nos limites da psiquiatria e em toda uma história onde a psiquiatria, para ela adquirir uma certa autonomia, até hoje a gente tem dificuldade, né? Que o pessoal tem medo que se passar no psiquiatra é louco, né? O que acontece é que, assim, quando você entra com esse referencial, né, você acaba passando por cima daquilo que tem consistência na psiquiatria enquanto especialidade médica. Então, acaba havendo uma generalização onde tudo fica comportamento. Então, bioquímica, cérebro, lesão, gente que realmente não tem condições, fica tudo politizado. Aí acaba dando o que aconteceu. Então, naquela época, haviam grandes hospitais psiquiátricos. Eu me lembro que no Juqueri tinha a alta social e a alta médica. E a alta social era do sujeito que a família não vinha pegar e ficava lá. Não era esse o lugar que ele devesse ficar, né? O que acontece é assim, muitas das pessoas que você vê na rua hoje são doentes mentais que, por esse esvaziamento da rede psiquiátrica, eles não têm a coragem. Então, do ponto de vista do questionamento, ele é válido porque tem casos em que, de fato, uma abordagem mais não só medicamentosa é de muita valia. Agora, quando você generaliza, né, isso acaba, inclusive, entrando na população como uma oposição que vai reforçar aquela ideia de que... preconceito contra vai reforçar. a Assim, bom, então o cara é aquele sujeito, como você falou, do eletrochoque. Por exemplo, o eletrochoque. O eletrochoque hoje, ele é uma formação muito rica e muito pouca gente sabe que o eletrochoque salva milhares de vidas. Quando você tem tratamentos em que você não consegue, por exemplo, casos de depressão, né? Depressão profunda, né? Os quadros refratários, você tenta, você associa, não vai. Muitas vezes a diferença da vida da pessoa é eletrochoque. Só que hoje é feito com anestesia, não é aquela coisa mais heróica de antigamente, né? Então, assim, quando entra é sempre legal. Da mesma maneira como eu estava falando da política, né? Todo esse excesso tem uma coisa legal. Agora, em que parte do pêndulo vai ficar? Aí, vamos acender Além vela. do preconceito, a sociedade brasileira tem um trauma, porque o eletrochoque foi usado muito na tortura aqui no nosso país, no período da ditadura militar. Sim, né? sim, sim. Quer dizer, começa a haver uma associação entre com o psiquiatra, o autoritário a serviço. Isso também tinha muito na Rússia, né? Onde muito era usado para tirar verdades, confissões, né? Então ficou muito misturado isso e o objeto de estudo da psiquiatria por si só já é muito complexo. Ele é uma caixa preta, né? A coisa é tão delicada que, do ponto de vista da população, tem muita gente que confunde o psiquiatra e o psicólogo. Ele, por exemplo, ele não sabe que psiquiatria é uma especialidade médica. Você faz 6 anos, depois você faz 2, 3 anos de especialização. É um médico, né? O psicólogo, ele faz a faculdade de psicologia. Os dois, eles vão se nutrir de uma mesma matriz. Você tem a psicopatologia, que é o estudo das doenças, dos fenômenos de doença. A psicologia estuda o funcionamento normal dentro de certos referenciais e a psicopatologia, quais são os sintomas, o que é uma alucinação, o que é uma depressão, né? Então, qual é a diferença? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu prefiro ir num psiquiatra fazer terapia porque é médico. A formação para ser psicoterapeuta, independente de cada corrente, é o mesmo banco onde eu sento, o psicólogo senta. O que vai diferenciar é a competência, a dedicação, o normal. Importante seu esclarecimento. Voltando ao preconceito, existe o preconceito da sociedade em relação ao doente mental, mas sobretudo da família. Como é que se consegue acabar com isso? Olha, esse é um assunto muito complicado, porque assim, quanto mais grave o paciente psiquiátrico, mais ele demanda de estruturas que você pena para você conseguir. Só para você ter uma ideia, se você tiver um adolescente com menos de 18 anos, né, num surto psicótico, vê como é difícil você achar um lugar para internar. Então, é muito penoso para a família,
Isso muitas vezes imobiliza uma família porque são casos graves, são casos em que a pessoa vai ficar dependente o resto da vida. Por mais que você tenha um bom relacionamento, por mais que ele faça terapia ocupacional, atividade física, o que for, não é? Mas tem casos em que não adianta entrar só com a reforma psiquiátrica. Ele vai precisar de tempos em tempos de um lugar adequado para ele se tratar, porque ele entra em crise. E precisa de um isolamento. Precisa de isolamento. Retirado da sociedade. Um dos critérios de internação é quando o sujeito é um risco para ele, para os outros ou os dois, né? Eu estava falando em outra ocasião, né? É interessante, quando se trata de um outro órgão, né? Se é um problema gástrico, cardíaco, encaminhar para uma internação é uma coisa meio óbvia. A população logo estabelece uma relação de necessidade, né? Quando se trata disso, é muito comum o familiar... Uma reação, estou ficando louco. E muitas vezes a família acha que ela é que está convencendo o médico a internar. Porque existe aquele viés de achar que eu estou abandonando o familiar, ou é só uma questão moral, de mero comportamento, e aí o psiquiatra tem que intervir. Olha, quem está internando sou eu, a responsabilidade é minha. Você está envolvida, você não tem como avaliar. Mas é muito comum o pessoal retardar, o pessoal esperar que melhore. E tem casos assim... Nesse caso tem que tratar os dois. O paciente e a família. Pode ter certeza. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O nosso entrevistado de hoje é o psiquiatra Wolf Singal. Wolf, nesse último bloco, tem várias coisas que eu queria repercutir com você. Algumas pessoas associam a loucura com o sobrenatural. As pessoas que têm mediunidade são loucas? Não. Você tem o histórico da psiquiatria da visão das pessoas, que tem um histórico onde, até começar a psiquiatria e se caracterizando como uma especialidade, loucos, endemoniados, criminosos eram colocados num lugar só. Então, isso se arrasta até os dias de hoje, existe essa confusão, né? Tanto que a gente fala de cidadania, quando eu falava daquele movimento da Associação Brasileira de Psiquiatria, nessa campanha contra a psicofobia, é exatamente para ter um olhar de aceitação, né? Você tem o doente mental, assim como você tem o idoso, assim como você tem qualquer minoria que, numa situação mais vulnerável, fica excluída do exercício da própria cidadania, né? Então, o que acontece? Durante muito tempo, o pessoal englobava essas manifestações como manifestações da psicopatologia, né? Alucinações visuais, auditivas e tal. Hoje, já faz um certo tempo, já existe um capítulo dentro da avaliação psiquiátrica, dos estudos, que separa o que é uma manifestação que pode sugerir uma alucinação, um delírio, de uma outra situação em que a pessoa externa esse tipo de manifestação, mas tem um ego preservado. Isso é importante. Isso é muito, muito interessante. Ou seja, ela continua lúcida. Ela continua tem a lúcida. manifestação, mas depois ela sabe quem ela é. Sem dúvida. Enfim. Então, quando você fala, por exemplo, de mediunidade, né, é que como vem um vocábulo através da doutrina espírita, ou esse viés, acaba contaminando. Mas, assim, se você usar qualquer outra nomenclatura, você vê que muitas vezes as pessoas têm essa sensitividade, elas eventualmente acessem outras áreas cerebrais sem necessariamente serem taxadas de louca. O que acaba acontecendo muitas vezes é que para você lidar com estas faculdades, você precisa ter muita maturidade, né? Então, no caso do doente mental... Atualmente o psiquiatra está preparado para tratar?
Nem todos. Tanto que nos últimos congressos tem havido módulos ligados à espiritualidade, psiquiatria. O pessoal está avaliando isso de uma maneira menos preconceituosa. Aliás, é muito comum o paciente chegar no consultório e ficar meio receoso de dizer que, olha, eu frequento um centro de Umbanda, porque ele acha que eu vou taxá-lo como mais doente mental. E isso, não, pelo contrário, desde que a relação da pessoa com esse tipo de atividade seja saudável, pelo contrário, às vezes é um suporte social poderoso. É muito, porque isso tem um significado dentro da formação da pessoa que psicologicamente segura muitas angústias. Pode ajudar no tratamento? Claro, claro. Quer dizer, o que geralmente acontece é que quando a pessoa tem claro que isto não é uma patologia, você tem que tomar cuidado o uso que ela faz disso. Aí é o contrário. Então, tem pessoas que, por exemplo, podem querer se esconder atrás de todas essas explicações para não lidar com outros núcleos. Aí é outra coisa, né? Então, é isso que a gente tem que sempre ajudar a pessoa a discriminar. Que legal que você tem isso, eu acho que você pode desenvolver e tal, mas cuidado para não trocar as coisas, né? Porque tem muita gente que entra assim, olha, se eu fizer isso, então eu resolvo tudo. Antes fosse, mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Na sociedade moderna, a doença mental aparece mais no jovem, na criança, no idoso. Então, aí tem a ver também com como o olhar ficou mais em cima, até estatisticamente. Hoje você identifica, ou procura identificar traços daquilo que aparece no adulto, já na criança, já na pré-adolescência. A ideia é de que, bom, já que esse é o percurso mais provável, que tipo de interferência preventiva eu poderia, né? Então, tem aqueles que acham que, desde o início, mesmo não tendo um quadro explícito, você já entrar com medicamento, outros questionam, né? Mas é uma preocupação interessante, né? Porque quando a coisa se instaura, muitas vezes você detona um problema que a gente já sabe que vai cronificar. Então, será que isso faria uma diferença? Mas isso é uma coisa caso a caso. No caso dos jovens, qual é o momento inicial para começar-se uma terapia? Olha, a terapia, existem várias correntes de terapia, ok? Né? Então, você pode usar a terapia para consolar, para adaptar, para transformar, até para transmutar, conforme outras correntes, né? Conforme o caso, desde que as crianças são muito beneficiadas por terapia, né? Seja para conviver melhor com um quadro já mais grave, seja autismo, uma coisa mais complicada, seja para lidar com traços daquilo que você percebe que, olha, isso aqui não vai dar trabalho, né? Então, quanto mais precoce a intervenção, né, claro que você está fazendo o quê? Você está tentando quebrar uma estrutura cognitiva, uma forma de pensar que, em se cristalizando, vai mandar na pessoa. É que se imagina que ainda não está formado. Ainda. Não está formado. A estrutura não está formado. Então, né? muitas vezes você não tem um tratamento que vá curar, mas você, com a medicação, você tenta dar tempo para que aquela criança, aquele adolescente amadureça. Então, muitas vezes, assim, você não tem uma cura medicamentosa para o autismo. Mas, assim, nos casos em que você tem que dar a medicação, se eu consigo diminuir a irritabilidade, a impulsividade, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma oportunidade para a criança, ao sofrer menos problemas de relacionamento, ela consiga perceber como é legal os outros se aproximarem, porque, caso contrário, a molecada fica longe. O idoso é mais diferente? Você tem um idoso que tem uma cabeça muito legal, e aí ele é permeável, esse tipo, ou você tem aquele idoso que, bom, ele não vai mudar a opinião, e aí se você puder dar uma ajudada, complicado, né? E tem a questão do polimedicado, né? Quer dizer, esse é um desafio, a psiquiatria mexe muito com essas coisas. Qual o caso mais complicado que chegou no teu consultório? Seja normal, do sobrenatural, enfim. O pessoal muitas vezes pergunta pra gente, né, mas como é que você aguenta, né, e tal, quer dizer, eu costumo dizer assim, bom, eu gosto muito do que eu faço, né, você acaba desenvolvendo uma compaixão racional. Quantas pessoas você atende por dia? 10, 15. 10, 15 pessoas. 10, 15 problemas pessoas. bem variados. São muito variados, né. Claro que hoje houve uma ampliação da rede diagnóstica, né, mas o ser humano é o ser humano, né, então é o que eu sempre falo.
medicalizar é uma possibilidade. Se você não tiver outras âncoras, você não consegue completar aquilo que a medicação não faz. Então, é a medicação, é a terapia, é a alimentação, é a desintoxicação, né? É a parte espiritual para quem faz sentido, é a acupuntura. Todas essas coisas fazem parte. Só que a moçada, como já vem adestrada, eu vou ao médico, eu quero o remédio, isso é uma coisa que a gente observa com frequência. O paciente, ele elege. Isso aqui eu vou fazer, isso não. É muito interessante isso, mas escuta, mas... Ele já vem com histórico, então? Já de, não, ele de já, uso, tem, ele já isso? tem um adestramento, né? Então, O que seria isso? Ele vai ao médico, então o que ele vai fazer no médico? Ele vai pegar uma medicação. Quando você vai falar, olha, escuta, se você comer sem agrotóxico, vai ajudar, né? Ah, é verdade, eu tenho essa informação, mas é como pedir para o cara falar, olha, fazer atividade física, é verdade, mas ele não faz. Né? Então, esse adestramento faz com que isso piore, inclusive, a própria imagem da especialidade. Né? É muito comum também as pessoas elas dizerem assim, não, eu não vim porque eu tenho uma mãe que toma remédio há 30 anos e não melhorou. Né? Então, ele faz... E não é que não é... Isso é um mecanismo de defesa, né? Em relação ao seu problema, né? E não é que ele possa estar falando uma mentira, só que ele generaliza. Então, aquela medicação para ele é completamente diferente da mesma medicação para a mãe dele. Esses casos são os mais comuns. E aquele complicado que eu perguntei para você? Tem situações assim que você tem que ser muito criativo, né? Tem a situação de consultório, tem a situação de internação, né? Porque você tem que dar uma volta, muitas vezes, você tem que, às vezes, entrar na coisa alucinada, delirante da pessoa, para você estabelecer um tipo de vínculo que ele minimamente confie e vá para uma internação, por exemplo. Então, eu já tive situações assim, que olhando de fora, assim, para ser engraçado, mas dentro da circunstância de correr risco, né? Porque às vezes a pessoa é muito violenta, né? Isso numa situação mais extremada, não é a média não é o comum de um consultório de psiquiatria, né? Então, se tem situações forenses, tem situações de drogados muito comprometidos, né? Tem pacientes com a questão do suicídio. Estou falando de coisas mais extremadas, que é onde o desafio ele é maior. Quantos anos você tem de profissão? Já vou para uns 40, né? 40 anos de profissão. Olha... Depois de 40 anos, para a gente encerrar nossa entrevista, do que você tem medo? Olha, eu tenho medo do meu desconhecimento. Eu acho que à medida em que, isso não só na especialidade, mas na vida, uma coisa que a gente tem que lidar é com os nossos limites, né? Então, seja aquele desconhecimento que faz com que você depois perceba que não conduziu tão bem, assim como na vida, esse é o desafio, né? Para mais ou para menos, e isso motiva, né? Porque quando você percebe assim que você não... isso aqui está faltando, vai estudar? Tá certo, tem que estudar mesmo, tem que ter essa humildade. Mas é um contexto dentro dessa área que as coisas não são muito fáceis porque o suporte social também não ajuda muito. Né? Como eu falei do caso do garoto com menos de 18 anos, como é complicado. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso portal www.observatorioterceirsetor.com.br. Voltaremos na próxima semana na busca de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até lá.